E aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, preparou o jumento e tomou consigo 2 de seus obreiros moços, Isaque seu filho, preparou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. Ele tomou fogo, cutelo na sua mão, e caminharam ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Aqui está o fogo, a lenha, o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho, Isaque. Com estas palavras de Gênesis capítulo 22, eu quero abraçar a família de Deus. Que a presença da Trindade augusta e divina, que a força do sábio arquiteto do universo nos envolva poderosamente nesta manhã, nesta tarde, na noite de hoje, de uma forma sobrenatural. Graças a Deus pela excelência do domingo, dia 6, aonde celebramos ali na Catedral da Bênção a poderosa Santa Ceia do Senhor. Foi assim um dia abençoado por Deus. Graças a Deus pelo domingo, porque uma multidão superlotou a catedral, levantando cálice, levantando pão e participando da última Santa Ceia deste. Foi assim um dia abençoado, um dia muito poderoso. Graças a Deus pelo domingo. Estamos em uma semana de muita unção. Estamos em uma semana de muita força espiritual, porque amanhã é quarta-feira, dia 9. 9 representam na numerologia bíblica os 9 dons espirituais. Amanhã todos estarão passando no altar diante da arca, na tenda, e já nos preparando e recebendo a unção, recebendo a folha para gratidão a Deus. Estamos nos dias de apresentar a nossa gratidão. Estaremos entregando os envelopes, ministrando as 7 essências e já nos preparando para o
sempre caminhando pela fé. Domingo é a Santa Ceia do povo de Deus. Olha, coloquei agora um copo ao lado do seu rádio. Essa água deixa água, seja remédio. Tá bem? Coloque também uma garrafinha, um latinho, um frasquinho, uma xícara, com um pouquinho do azeite de oliveira, a consagração. Coloque aí ao lado do seu recebedor todos os papéis e documentos que você queira pôr. Fotografias, carteiras, documentos, forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. E não saia de casa sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, você que está a caminho da maternidade, você que está a caminho de uma audiência, não saia de peito aberto. Apresenta a Deus a sua vida antes de sair também de viagem para lazer, para descanso. Apresenta a Deus a sua vida e vá na paz do Senhor. Tá bem? Aumente o volume do seu rádio, porque o programa que está em seu celular, em seu televisor, em seu rádio, em seu computador, é o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. O Bom Dia Espírito Santo não é apenas uma live, é mais do que isso, é uma retransmissão do programa que já está no ar há 41 anos, diretamente da Bahia para todo o Brasil, aqui na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. É gostoso, é maravilhoso, é extraordinário levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer: Bom dia, Espírito Santo. Almira diz ali para nós: Bom dia, Espírito Santo. Agora é nacional e internacional, é mundial. Sim, Almira, para a glória de Deus Pai. Pessoas ontem ligaram e falaram aqui com a nossa secretária da França também, Cotidiana já está conosco, Diogo Fulanento também já está conosco, Deus abençoe. Alisson Silva ontem ligou e falou com a nossa secretária, Adriana Brito, Altívia Fernandes, Amélia Ribeiro, Ana Maria Boaventura, Ana Paula, Angelice dos Santos e família, Antônio Nogueira e família, Antônio Pessoa, Berenice de Jesus, Carlos Lopes, Cauã, Creonice Almeida, Dagmar Pires, Eduardo Almeida, Erasmo Rodrigues, Erondina Almeida, Esther Maria, Elvira Maria, Frank Bispo, Itane Família, Ivan Salom, Jackson Vizinho, Jane Santos, Jerusa Maria dos Santos, Joilda Cardoso, Luiz Galvão, Manuel Bobino de Souza, Marcos Cruz de Souza, Maria da Conceição, Maria das Graças Nascimento, Maria do Carmo, Maria Nadir Salles, Maricélia e família, Marilene Miranda, Núbia Aurélio e família, Rafael Gilson Campos, Rafaela Freire, Raíssa dos Santos, Rosângela de Jesus Salles, Rosimeire Nascimento e família, Sidney Jorge, Soraya Rodrigues dos Santos, Tairane de Jesus, Tamires Pires, Tiago Freire, o Biratã de Jesus, Viviane de Jesus Conceição Campos, Wilson Souza, Marivaldo Miranda e família. Foram pessoas que ontem
ligaram e falaram com a nossa secretária, pedindo oração, jejum, cobertura espiritual. Pode chegando, família do Bom Dia Espírito Santo, mandando seu abraço, sua mãozinha. Marinesa Linhares, diretamente de Caruaru. Diogo Furlamento e Maelitácio também. Dalva Rodrigues, pode chegando. Ao povo de Minas Gerais, o nosso abraço e orações. Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraná. Ao povo de Tocantins, ao povo lindo do Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, ao povo da grande região também do Amazonas, ao povo de Altamira. Temos muitas pessoas em Altamira ouvindo o nosso programa. Ao povo do sul de Minas, Deus abençoe. Alguém está dizendo ali, Fabrito, estou aqui na fazenda Cofre de Ouro, lhe ouvindo. Que bom, em Mato Grosso do Sul. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém. Você também aí na fazenda Cofre de Ouro. Eita, isto que é uma fazenda próspera. Fazenda Cofre de Ouro. Almira Silva, saúde, paz, unção e prosperidade. Dalva Rodrigues, seja bem-vindos, família linda do Bom Dia Espírito Santo. Pastor Gutenberg Paz também já está aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pastor Gutenberg. Como foi o seu dia ontem e qual a sua previsão para hoje e para amanhã, Gutenberg? A paz, vaso. A paz do Senhor, meu caro amigo Bispo Daniel de Oliveira, superintendente da ICB Bahia. Também meu grande bom dia aos ouvintes desse já tradicional programa Bom Dia Espírito Santo. Bispo, ontem foi um dia abençoado, o início da semana. Já finalizou com a nossa tradicional já reunião de pastores e líderes ali na ICB Bahia, ali na Catedral da Bênção, onde nós tivemos reunião não somente com os pastores aqui da capital, aqui de Salvador, mas também por intermédio de videoconferência, nós tivemos também pastores do interior da Bahia ali fazendo aquela reunião administrativa e também, né, Bispo Daniel, uma reunião espiritual, porque ali é onde que são, como se diz assim, o Espírito Santo, ele determina quais são as estratégias da ICB Bahia para o mês de dezembro, para este final de ano, e também as estratégias espirituais já para o ano de 2021. Então, as expectativas são enormes, são grandes, porque o Espírito Santo, ele vai nos renovando, mesmo que, apesar que as notícias não são boas para o ano de 2021, mas nós estamos ali determinando as bênçãos e com certeza essa vai ser uma semana abençoada e nós iremos fechar esse ano com a graça de Deus e já iniciar o ano de 2021 de acordo com a vontade de Deus. E os pastores da ICB estão firmes como um só corpo em unidade num só propósito, Bispo. De fato, ontem nós tivemos a reunião de oração, leitura da palavra, uma reunião administrativa de 7 da noite até 9h30 da noite. Foi uma reunião muito espiritual, muito proveitosa, com muitas orientações espirituais. Graças a Deus pelo domingo, pela segunda-feira ontem, hoje é terça-feira, já estamos aí nos preparando para o altar amanhã, porque amanhã é quarta-feira, é dia 9, 9 são os dons do Espírito na numerologia bíblica, e amanhã é o grande dia de passarmos diante da arca na tenda, receber as 7 essências, o envelope do voto anual, a folha para o agradecimento pela vida e para fazer o projeto para o próximo ano. E assim, amanhã será um dia de cura divina, de libertação. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um nódulo, um tumor, um cisto, um mioma, uma depressão, uma enfermidade degenerativa. Deixe-me orar por você.
Sabe o que foi que Jesus falou? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mesmo nesta pandemia, nós temos ministrado a imposição de mãos, viu, Maria Cândida? E o Senhor tem confirmado sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Porque existem cura que vem através do tratamento, do medicamento, da ciência. Mas existe a cura divina que penetra lá no âmago da alma, lá na divisão da alma e do espírito, lá na medula, e que esquadrinha os rins, o poder sobrenatural da fé. Então vem estar conosco. Amanhã é 8 horas da manhã, 2 da tarde, 19 horas, nós estaremos ali na Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas, abençoando todo o povo, e também na Lima e Silva 116. Amanhã é fogo cruzado, é 3 cultos na Catedral, 3 na sede, para atender aos católicos. Deus abençoe a grande família católica, apostólica, romana que nos acompanham, a família espírita, a família evangélica. Amanhã é um dia de atendimento para todos aqueles que acreditam no natural e no sobrenatural. Quem sabe você está aí com um diagnóstico de uma enfermidade para a morte. Vem estar conosco. Deixe-me orar por você. Jesus mandou colocar as mãos para transferência de autoridade. E amanhã é este dia, na Catedral e na sede, já nos preparando para sexta-feira, dia 11, para o grande domingo, dia 13. A obra de Deus não para. Deus abençoe a evangelista Virgínia Santos, que já está nos assistindo, André Pereira, Almira Silva, pode chegando, família linda do Bom Dia Espírito Santo. De maneira que amanhã é um dia forte, é um dia poderoso. Alexandra Miller de Oliveira, Marinês Linhares estão conosco também. Amém. Compartilhe o nosso programa. Mande para mim uma mensagem aqui para este celular, 9918-62232. Uma mensagem, pedido de oração, pode mandar 9918-62232, porque amanhã eu subirei ao altar levando comigo o seu pedido de oração. Pode mandar também o seu testemunho, ou pode colocar aí no rodapé do Facebook também o seu testemunho, o destravamento de sua vida. Conte a bênção, irmão. Como dizia Davi Miranda, conte a bênção, irmão. Tá bem? Conte a bênção que Jesus te deu. Conte a bênção que seu marido, sua filha, seu filho recebeu. Mande aqui para o 9918-62232. Ou conte a bênção aí para que milhares de pessoas possam saber da bênção que você recebeu, de cura, de milagre, de destravamento, de prosperidade. Tá bem? Fale daquilo que Deus fez por você também. E assim nós juntos estaremos levando o evangelho que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e voltará o evangelho que tem os pilares da salvação. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e voltará. Antoniete Ferreira Nogueira, bom dia, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelista Virgínia, Almira Silva, pode ir chegando, pode ir compartilhando. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, está aberta ao público. Vá lá no YouTube também, acesse um de nossos programas. Nós já temos 103 programas para você escolher e ouvir a mensagem. Divulgue, vamos falar de Jesus. Deus abençoe. Neuma Souza Borges já está assistindo. Amém. Não esqueça, viu, irmã? Está conosco domingo na Santa Ceia da Sede,
Senhora que é uma mulher de Deus, uma canela de fogo, uma pioneira do nosso Ministério Bahia. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Domingo é domingo, pastor Gutenberg, porque é dia de estarmos na casa do Pai Gutenberg. Com certeza, Bispo Daniel de Oliveira, domingo é um dia abençoado, porque é o dia do Senhor. E na nossa cultura ocidental, é o primeiro dia da semana. Então, nós já iniciamos uma semana abençoada, no primeiro dia da semana, e é onde que os nossos irmãos primitivos da igreja primitiva, eles iniciavam as suas primeiras reuniões sempre no primeiro dia da semana, que era o domingo. E nesse domingo é um dia especial, porque ali vai ser o sacramento a qual Deus determinou por intermédio de Jesus Cristo para que se fosse feito, Bispo Daniel, que é a Santa Ceia do Senhor, é o compartilhamento do corpo e do sangue de Cristo. Então, domingo, dia 13, em todas as nossas igrejas Casa da Bênção, em Salvador, estaremos ministrando a você, que é membro, batizado nas águas e batizado também pelo Espírito Santo, o pão e o cálice da nova aliança. E você que de repente queira saber o que é Santa Ceia, você vem até uma das nossas igrejas, procure o pastor, procure algum oficial da igreja, que ele vai explicar o que você tem que fazer para compartilhar do corpo e do sangue de Cristo, quais são as etapas, que é aceitar Jesus, se inscrever para o batismo nas águas, enfim. Com certeza os nossos pastores, nossos oficiais estarão lhe orientando como é que você deve estar, quais são os procedimentos para que você participe desse culto ao qual Jesus determinou, que é o culto da Santa Ceia. Louvado seja Deus. Alexandro Souza, Lenice Oliveira já estão conosco, Mara Lima também, Deus abençoe Mara. Valdira Nascimento aqui pedindo oração, cobertura espiritual por ela, pela sua querida família. Noemi também já está conosco aqui, pelo 9918-62232, também pedindo cobertura espiritual. Deus abençoe Noemi. Pode continuar me mandando mensagens. Rogério Magalhães também já está conosco. Mara Lima, amém, Deus abençoe. Às vezes esse celular aqui fica pesado, é muita gente, são mais de 300 pessoas que comunicam aqui comigo, pedindo oração. Mais um pedido, a paz do Senhor, missionário, ore por mim, amém, estarei orando. Mais um pedido aqui de muito longe, alguém manda aqui uma mensagem, é lá do sul do Brasil, o código é número 12, deve ser sul do Brasil. Deus abençoe. Alguém manda aqui para mim um retrato de um bolo. Beleza. A gente com vontade de tomar café e alguém manda retrato de bolo. A paz do Senhor, faz uma semana que operei e a cirurgia está sangrando. Ore por mim. Tá bem, estarei orando. Deus abençoe. Muita gente. Bom dia, bispo. Oração pelo meu pai João de Deus Santos. Amém, estarei orando sim por ele. 9918-62232. A Natália Ribeiro aqui pedindo oração. Pode continuar me mandando mensagens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Dete também pedindo por Enzo João e Ana Paula, pedido aqui de oração. Meu nome é Maria do Carmo, também pedindo oração. Estaremos orando em nome de Jesus. Bom dia, bispo. Peço oração por mim e minha família. Maria Cândida está ligada conosco. Elísia de Souza, Águas Claras, está ouvindo. Estamos por uma rede de rádios, Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia, 100.7. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Peço oração por minha irmã Raimunda e meu pastor Jailton, estão aniversariando hoje. Elísia Souza, Águas Claras.
Amém. Estaremos orando. Maicon da Cepel, sou Maicon da Cepel, também pedindo oração. Cláudia de Santiago do Iguape, Wilson da Conceição Santos, Roque Gualberto também pedindo oração. Maria Creuza, oração pela minha família e vida financeira. Amém. Sua vida financeira já foi destravada, viu? A paz do Senhor Bispo, peço oração por Filipe Santana, está muito rebelde e teimoso. Ai, 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 estaremos orando. 991862-232, pode continuar me mandando mensagens. Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Peço oração por minha irmã Raimunda, meu pastor Jailton, estão aniversariando hoje. Deus abençoe vocês, aí da Rádio Cruzeiro. Elisa de Souza, Águas Claras. Lia de Jesus também está ali pedindo oração. Almira Silva, pode ir chegando, família linda do Bom Dia Espírito Santo. Em Salvador, já são 5h31. Nós vamos ouvir um hino bonito e eu quero oferecer a este povo que formam conosco a grande corrente, oração por Bruno, Cíntia, Fátima, toda a minha família. Estaremos orando sim. Vamos ouvir esta bela canção. É agora a hora da virada para a vitória. Porque Deus é o Deus de vitórias, não de derrota. Ele de vitória havia Moisés, Arão, a Joé, a Pedro, a Paulo, ao Daniel de Oliveira. Ele é Deus de vitórias. Ele também te dará vitória. Viu Mara Lima, viu Helenir Brandão. O Deus da vitória está conosco. Viu Peusa Santana, viu Marinês Linhares, viu Diaconisa Naná. Deus é Deus de vitórias. É o que nós cremos. Aumente o volume do seu rádio, aumente o volume do seu celular, porque o programa que corta o Brasil do Iapoque ao Chuí é o Bom Dia Espírito Santo, viu, Geni Oliveira? Deus é Deus de vitória, Geni. A sua vitória já está batendo aí em sua porta. Este será o melhor final de ano da sua vida. E há uma profecia até o dia 19 de um destravamento na sua vida em todas as áreas. Creia e verás a glória de Deus. Abra sua Bíblia aí agora, viu, Cotidiana Boal? Tá bem? Abra sua Bíblia aí em francês, ou em português, ou em outro dialeto, para você acompanhar a meditação de Gênesis, capítulo de número 22. O maior voto, a maior oferta oferecida por um homem a Deus. Deus pediu a Abraão o filho que ele amava. E o filho que ele mais amava, além de Ismael, era Isaque. E às vezes Deus te pede o seu Isaque, o que você mais ama, para você colocar no altar de Deus neste final de ano. O seu Isaque. Aquilo que você mais gosta, mais ama, mais quer. Mas se Deus pedir, tocar no seu coração, te incomodar, entrega no altar o seu Isaque. Talvez alguma coisa material,
talvez alguma coisa de muita consideração. Mas se o Espírito Santo pedir o seu Isaque, abra o seu coração, Rosana Gama, e entrega o seu Isaque no altar. Isaque era o que mais Abraão amava. Era o filho da promessa. Era o filho da velhice. Edinalva está dizendo, a transmissão está cortando. É verdade. Eu sei disso. Há muito tempo que essa transmissão está cortando. Eu não sei se é o microfone, eu não sei se o problema é no Face. Sei que fica falhando a minha voz. Então, ofereça a Deus no altar o seu Isaque. É tempo de oferecermos o nosso Isaque. Olha a santa palavra de Deus. Eu não sei se o problema das falhas aqui é da internet também. Tudo que o homem faz tem falha, né? Quem não falha é Deus. Então fica aí atento. E aconteceu, versículo 22 de Gênesis, e aconteceu, depois destas coisas, que coisas? Do capítulo 19, 20 e 21, o pacto também que Abraão fez com Abimeleque. Depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Sempre Abraão dizia, eis-me aqui. Ele estava pronto para ouvir, servir e obedecer a Deus. Viu, Geni Oliveira? Ofereça a Deus o seu Isaque, Geni. Viu, Lígia Magalhães? Qual é a coisa que você mais ama na vida? Ponha no altar como oferta ao Senhor. E disse, olha o que Deus falou para Abraão. Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. O que mais ele amava Ismael, mas não como ele amava Isaque. Ele amava Sara, sua mulher e irmã, mas não como ele amava Isaque. Ele amava as suas plantações, criações, riqueza, mas não como ele amava Isaque. Isaque, pastor Gutenberg, era o que mais Abraão amava, porque era filho da promessa Gutenberg. É, bispo Daniel de Oliveira, é o filho da promessa, tanto que o nome Isaque significa sorriso, amém, é isso alegria, aí. Porque trouxe ali a alegria para a família de Abraão, porque era o filho realmente da promessa, era o herdeiro, apesar de não ser o primogênito, mas Abraão e Deus e os costumes da época já tinham determinado que era para ser Isaque. Então Deus, ele pede a Isaque. Na Bíblia, né, bispo Daniel, existe dois tipos de voto. Existe o voto a qual você, digamos assim, você determina o que você vai dar para Deus, para que Deus possa trazer uma bênção. Foi o que aconteceu com Ana lá no livro de Samuel, onde Ana, ela propôs a Deus que se ela tivesse um filho, ela entregaria para o serviço da casa de Deus. E existe votos a qual Deus, e hoje, por intermédio do Espírito Santo, ele nos cobra algo. E de repente esse algo pode ser de muito valor para nós, para que ele possa estar liberando as bênçãos. É, louvado seja Deus. Alguém está dizendo ali que durante a madrugada também estava tendo falhas. Então deve ser a internet, mas vai aí, porque a obra de Deus não para. Tudo que o homem faz tem falha, não é? Seja a internet, que é uma potência aqui da rádio, mas às vezes a internet também tem picos de falha. Mas dá para você entender o que eu estou pregando e o texto que nós estamos meditando, Gênesis capítulo 22. Geni Oliveira já está conosco. Deus abençoe sempre, bispo. Creuza Santana, Diaconisa Naná, pode ir chegando.
Estamos meditando sobre a maior oferta que um homem fez na terra para Deus, o seu filho a quem ele amava, Isaque. E se Deus pedir o seu Isaque, aquilo que você mais ama de material, ofereça a Deus. Tá bem? Para que Deus possa lhe dar o que ele deu a Abraão. Nós temos que aprender com Abraão, porque Abraão é chamado de pai na fé. Deus não ocultou nada a Abraão. Abraão participava da Santa Ceia com o pastor Melquisedeque, o rei de Salém. Abraão viveu antes da lei, ele viveu em um período de graça também. Por isso ele participou do pão, do vinho e entregou o dízimo de tudo e fez voto de fidelidade. Tanto ele como também Jacó. Eita Deus maravilhoso, Marinês Linhares, aí está aí Marinês, você já colocou o seu Isaque no altar? Em Jaciara Araújo, a sua oferta de sacrifício, a sua oferta anual, o que você mais ama. Abraão entregou o que ele mais amava, rapaz. Olha o que Deus falou para ele: vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, meu Deus, sobre uma das montanhas que eu te direi. Quem determina o lugar é Deus. Quem fala onde você vai entregar o Isaque é Deus. Quem fala o altar que você vai colocar o seu Isaque neste fim de ano é Deus. Deixa Deus te convencer, tá bem? Para ele vai a terra de Moriá, é isto aí. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, preparou seu jumento, ele mesmo preparou, tomou consigo 2 dos seus moços, porque existem coisas que somos nós, particularmente, que temos que preparar. Será que você entende isso? Como é importante você preparar neste fim de ano o seu Isaque para o altar? A sua melhor oferta, o seu voto, um dízimo especial para a obra de Deus, para que a obra de Deus não pare, para que o missionário Daniel de Oliveira continue pregando para todo o Brasil por esta rede de rádios. Tá bem? E olha como diz a palavra: tome, e ele preparou a lenha para o holocausto e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, 3 dias, olha a campanha de 3 dias, 3 dias de caminhada de fé, 3 dias de oração, de jejum, 3 dias de voto, 3 dias passando diante da arca, 3 dias de ressurreição e vida. Estou preparando o meu Isaque, bispo. É isso aí, Eunice. Você é canela, filha. Você entende a voz do Espírito. Seus ouvidos não estão tampados. Você não é surda, não é moca. É isto aí. Prepara seu Isaque. Forte, viu? Para o altar de Deus. O altar é onde Deus vai determinar para você entregar o Isaque. A bênção que você irá entregar para receber uma maior do que esta, 1000 vezes mais. Isto é para quem é espiritual, rapaz. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Pastor Gutenberg, às vezes a bênção está longe, mas diante da caminhada, diante da fé, diante do propósito, mesmo de longe, a gente sabendo que ainda pode demorar dias, semanas, mas Deus é fiel para honrar, Gutenberg, a nossa atitude de fé. Deus é fiel, Bispo Daniel de Oliveira, para aqueles que são fiéis para com Ele. Realmente, às vezes,
a nossa bênção, nós achamos que está muito difícil, que está demorando muito, mas assim como está aqui, Abraão andou 3 dias, e quando ele olha, o lugar ainda está lá. Então, amados, é preciso que nós perseveramos nas promessas de Deus. Às vezes essas coisas não são fáceis, e às vezes Deus exatamente coloca as promessas, digamos assim, longe, para que exatamente nesse processo, porque nós chegamos até a promessa, chegamos até a nossa bênção. Nesse processo, com certeza, Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Às vezes, nós temos visto que um evangelho é muito fácil, quando na verdade, né, Bispo Daniel, as coisas realmente são difíceis. Difíceis porque também para Deus foi difícil, porque se ele cobrou, ele provou a Abraão cobrando o seu filho, ele poderia fazer isso porque ele entregou o seu próprio filho em sacrifício por nós também, bispo. É exatamente. Se nós formos lá para João 3,16, nós vamos ver Deus dizendo, e João escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus para morrer por nós e nos resgatar e levar sobre si todas as maldições e nos fazer libertos pelo poder do seu sangue. Olha, que o Espírito Santo te convença em você colocar o seu Isaque no altar, aquilo que você mais ama. Dói, geme, mas isto aconteceu com o nosso pai Abraão. Olha como diz ainda a palavra de Deus: e ao 3º dia levantou Abraão seus olhos, sempre ele olhava para cima, sempre ele acreditava que de cima vinha solução para ele, e viu de longe o lugar aonde Deus havia pedido o seu Isaque, e disse Abraão aos seus rapazes obreiros que vinham com ele: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o meu moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque seu filho, ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, fala, menino. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro? Aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está a faca, a peixeira. Abraão era sertanejo, andava com cada peixeira, igual aqueles também que andam com peixeira na roça, aquele facão, não é? É isso aí mesmo, os sertanejos. E ele andava, onde ia levava a peixeira, o facão. Aqui está tudo preparado. Mas aonde está o cordeiro? Está faltando a peça principal, o cordeiro, para o sacrifício. E não sabia Isaque que o cordeiro seria ele, uma simbologia de Jesus. E Abraão, uma simbologia de Deus, dando filho por nós, e para nos limpar. E disse Abraão para o filho, olha que resposta, Gutenberg. Olha o que o pai respondeu pela direção espiritual. E que você também tenha a direção espiritual de Deus, de oferecer no altar o seu Isaque, aquilo que você ama, aquilo que lhe faz doer na alma. Mas quando o homem e a mulher oferecem seu Isaque no altar para Deus,
Deus pediu um filho e deu para Abraão uma multidão de filhos. É como Jesus, como Deus ofereceu Jesus, e Deus ganhou uma multidão de filhos pelo sangue de Jesus. Você dá um e recebe 1000. 1000 que é milhões. E disse Abraão para o seu filho Isaque: Deus proverá. Olha que palavra. O cordeiro para o holocausto, meu filho. E depois que Abraão falou, pastor Gutenberg, eles continuaram a caminhada, não pararam, porque estavam debaixo da obediência ao pedido de Deus, Gutenberg. Com certeza, Bispo Daniel de Oliveira, eles estavam debaixo da obediência. E quando você está debaixo da obediência, Deus proverá. Deus proverá porque Ele é o Jeová Jiré. Aquele que provém, aquele que determina, né, as bênçãos na nossa vida. E é interessante aqui, né, Bispo Daniel, é que Abraão, claro, às vezes você pode estar pensando, poxa, mas como é que um pai tem esse coração tão duro para, digamos assim, oferecer o próprio filho? Mas Abraão sabia que ele obedecendo, ele tinha fé, por isso que ele é considerado o pai da fé das 3 grandes religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele tinha certeza que ele, debaixo da obediência, como o senhor bem colocou, Bispo Daniel, Deus iria prover o cordeiro no lugar de Isaque. É exatamente. E eles caminharam ambos juntos, o pai e o filho. Esperando a promessa de Deus, Deus proverá. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou ali Abraão um altar. Primeira coisa que ele fez em Moriá foi um altar de adoração. Ele preparou um altar, pôs em ordem a lenha, tudo organizado. Deus gosta até da fé organizada. Nós não podemos ter 2 fés. Acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Rezar nos pés de um ídolo e depois orar a Deus. Nossa fé tem que ser firme. Nosso foco tem que ser seguro. Um só Deus, uma só fé. Não pode ter 2 fés. Orar a Deus e orar para a mãe de Deus. Está tudo complicado. A fé tem que ser uma só fé. Então Abraão, ele organizou a lenha e agora ele amarrou o seu filho Isaque. Que dor foi no coração de Abraão amarrar o seu filho. É aquele momento em que você pega um envelope de um voto e fecha o envelope. Com o melhor que você possa entregar a Deus, o seu Isaque no final do ano. Esta é uma mensagem que eu ouvi há mais de 40 anos atrás. O seu Isaque no altar. E eu já ofereci várias vezes, vários Isaques. Por isso que Deus tem me abençoado. E ele deita o seu Isaque sobre a lenha organizada, a fé firme, o foco seguro. Eu quero esta bênção. E você escolhe o altar aonde oferecer o seu Isaque. Deus vai falar ao seu coração. É muito forte esta mensagem, porque nós estamos falando do pai na fé, Abraão. Ele é tão forte, rapaz, que dele veio o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. As 3 maiores religiões que governam os continentes. Tudo veio do tronco de um homem que tinha uma fé sobrenatural, de oferecer o filho Isaque. E às vezes Deus quer provar a sua fé. Quem sabe Deus quer o seu Isaque no altar, hein?
do programa Bom Dia Espírito Santo, para nós continuar evangelizando o Brasil do Iapoque ao Chuí, para nós continuar evangelizando a África, a Ásia, a Oceania, as Américas, através desta cadeia de rádios, ou termos aí um programa de televisão, rede nacional. Quem sabe Deus está te movendo, você que é um empresário, um executivo, e você entende o que eu falo, porque você tem o mesmo espírito que eu tenho, o espírito de evangelista, o espírito de dar, entregar no altar o nosso Isaac. Então, quem sabe Deus te manda entregar no altar do Bom Dia Espírito Santo, vindo à Catedral da Bênção ou à sede para pegar o envelope do voto do Isaac. Ou você pode anotar aí o número desta conta que eu estarei te dando agora. Pegue uma caneta que esteja escrevendo, a minha aqui escreve até dos dois lados. Uma folha de papel e anote aí, escreva: meu Isaac, ao Bom Dia Espírito Santo. Isso é forte, rapaz. Banco Bradesco. O Bradesco está em todos os lugares. O Bradesco é um banco de princípio cristão, que nasceu lá na cidade de Marília. Por isso que ele cresceu em todo o mundo. Porque os fundadores do Bradesco eram dizimistas da obra de Deus. Eu conheço muito bem a história da fundação do Bradesco. Banco Bradesco, escreveu? Agência 232, dígito 1. Olha o número da agência. 232, dígito 1. Conta corrente 78 792, dígito 2. Repito, Banco Bradesco, agência 232, dígito 1, conta corrente 078 ou 78 apenas, 792, dígito 2. Irá chegar aqui em minha mão o seu Isaac, aquilo que Deus pôs em seu coração para propor pela obra do Senhor, por uma bênção que você precisa. O seu Isaac. Você é filha de Abraão também. E entende, porque o Espírito que está em mim, está em você, não é outro Espírito. É o Espírito da evangelização, para que o Evangelho alcance as almas. Temos também a conta do Banco Itaú. Entra em minha página no Facebook e lá está a conta do Banco Itaú, que também chegará em minhas mãos, tá bem? Antoniete Ferreira Nogueira, Deus mudou a história de Abraão, bem assim, está fazendo conosco. Entregaremos no altar o nosso Isaac. É isso aí, Antoniete. Você é canela, filha. O Espírito que está em você está no Daniel. É o Isaac no altar. Para que haja milhões de filhos, como estrelas no céu, como areia na terra, prosperidade. Então vamos continuar a mensagem. Vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs a lenha em ordem, tudo organizado, uma só fé. Amarrou Isaac, seu filho, misericórdia. Sara não sabia de nada disso, porque o pedido aqui não era para Sara, era para Abraão. E Deus tinha um negócio com cabeça. O negócio com Deus era com Abraão, não era com Sara. Então Abraão não falou para Sara o segredo de entregar Isaac. Então a bênção é para você. Você não precisa falar para ninguém seu voto.
é você e ele, o Senhor. Abraão, se tivesse falado para Sara, ela jamais teria deixado ele levar Isaque, rapaz. Ela tinha brigado com Abraão, mas Abraão guardou o segredo entre ele e Deus. Ela entrou também na história, porque ela fazia parte da história. E amarrou e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a mão, tomou a faca, a peixeira, o facão, o cutelo, para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe disse, aleluia. O anjo do Senhor pode ser Jesus. Ouviu bem? O anjo do Senhor lhe brandou desde os céus. O anjo deu um grito, rapaz, que abalou o céu atmosférico, o céu espiritual e o céu de Deus. Todos os céus foram abalados pelo grito do anjo. Olha o que o anjo gritou. Abraão, Abraão. Chamou 2 vezes, porque ele estava tão ligado no foco que ele ia matar o filho. Ele não tinha que perder o foco não, rapaz. Ele não perdeu a fé não, ele ia passar-lhe a faca no filho e queimar o filho. Aí Deus gritou, Jesus gritou, como Jesus gritou lá na cruz, Pai, está consumado. O céu ouviu e houve terremotos. E aqui o anjo do Senhor Jesus gritou, a hora que Abraão levantou o cutelo para matar o menino. Por quê? Porque aquele Isaque era verdadeiro, aquele Isaque era sincero, aquele Isaque estava no coração de Abraão para uma oferta, um voto de sacrifício. Qual é o Isaque da sua vida que você mais ama? Bens materiais. Se liberte e ofereça no altar que Deus escolher. Você que é espiritual entende a voz do Espírito. A anjo do Senhor libertou dos céus. Aqui está no plural. Ele disse a Abraão, Abraão. Aí Senhor, eis aqui. Eu ia passar a faca no menino. O senhor não pediu? É seu. Aí veja o que aconteceu. Então disse o anjo do Senhor, o próprio Jesus, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, teu amado filho. Viu, José Américo? É uma alegria saber que você está me ouvindo, Américo. Você sumiu, estava onde, Américo? Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe o povo lindo aí de bom sucesso. Fiquei feliz em saber que aí em bom sucesso tem a casa da bênção. Deus te abençoe, Américo. Servo do Deus Altíssimo. Profeta de libertação como eu. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, olha aí Gutenberg, eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, pelas pontas, no mato. Foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Quem foi que pegou aquele cordeiro e amarrou? Quem foi, Gutenberg?
o que representa este cordeiro aqui, ó, no tempo da graça no Novo Testamento, Gutenberg Paz. Bispo Daniel de Oliveira, muitas coisas nós podemos aprender nessa passagem bíblica. É verdade. Agora, muitos estão perguntando, mas por que Deus prova desse jeito a Abraão, pedindo o seu filho? Deus o provou, Bispo Daniel de Oliveira, e é interessante que ele fala, agora sei que não me negaste o filho, porque Deus fez isso, já como Abraão não negou o seu Isaac, o seu filho, aí Deus falou, agora eu posso entregar o meu filho pelos descendentes de Abraão. E com certeza, amados, você pode estar perguntando, poxa, mas meu filho, eu não mataria, mas a fé de Abraão era tão grande, bispo, que ele tinha certeza que Deus ia prover, mesmo que ele o matasse o filho, mesmo que o filho fosse queimado, ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar a Isaac e devolver. Amados, há um princípio que nós aprendemos aqui nessa passagem, que Deus nos ensina, que se você entregar aquilo ao qual você está apegado, porque esse era o problema, Abraão estava apegado ao filho demais, a promessa, a bênção que ele tinha recebido. A culpa não era de Isaac. Isaac era um menino de Deus, tanto é, né, bispo, que ele aceitou, porque obediente, obedeceu o pai, e hoje nós vemos uma geração que não consegue sequer obedecer um simples pedido de um pai, às vezes é um pedido para fazer determinado trabalho doméstico, enfim. E aí quando Deus, ele testa a Abraão, ele pode estar nos testando, e quando você entrega o seu Isaac no altar, um altar que realmente Deus determinou, que foi preparado com zelo, ele devolve o seu Isaac. E nesse caso aqui, ele devolveu com juros. Devolveu o voto e ainda providenciou o cordeiro. Exatamente. Por isso que Isaac é uma simbologia de Jesus. Abraão é uma simbologia também de Deus. E nós somos filhos de Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. A Bíblia diz que Deus não escondia nada de Abraão. Amigo e confidente. Então, sejamos amigos do Espírito Santo hoje, e pelo sangue do Cordeiro Jesus, somos purificados de todo pecado. É isso que nós temos que saber. Abraão ganhou tantos filhos como estrela no céu e areia na praia. Deus também deu seu Isaac Jesus e ganhou milhões de filhos em todo o mundo. Pode ver que o segredo é coração capaz de oferecer no altar o melhor. Melhor em tudo, rapaz. A melhor oração, o melhor jejum, sincero. A melhor meditação na Bíblia, a melhor oferta, o dízimo no altar. E se você quer ganhar almas através do meu ministério, estamos cobrindo agora o Brasil, a Europa, a Ásia, a África, levando Jesus através desta rede de rádios online, através do Facebook e do YouTube. Você pode também, se Deus lhe mandar colocar o Isaac na mão aqui do missionário Daniel de Oliveira, faça, que este Isaac irá gerar frutos e filhos para a obra de Deus. Banco Bradesco, agência 232, dígito 1, conta corrente 078 792, ou pelo Banco Itaú, tá bem? Ou no altar que Deus te revelar também, porque quando Abraão saiu para o sacrifício, ele saiu na visão, na obediência, esperando Deus mostrar o monte Moriá. Moriá, que é o mesmo monte aonde Jesus foi crucificado. Então, aprenda sobre isso, a importância de obedecer aquilo que Deus determinou para nós obedecermos, principalmente final de ano. Porque 2021
é o ano da Trindade. Por que, missionário? 3 vezes 7. O Pai é 7, o Filho é 7, o Espírito Santo é 7. Na numerologia bíblica, os 3 é um só, se os 3 é um só, é 21. 2021. Que a Trindade augusta e divina te convença e tire esta idolatria de dentro de você pelas coisas materiais e ponha no altar de Deus o que Deus determinar e deixa o Espírito agir. Moriá é o altar. É isto aí, Luciene. Você é canela, filha. Deus abençoe. Deus abençoe meu amigo missionário José Américo, que está dizendo, tudo bem comigo, missionário Daniel. Amém, meu amigo. Deus te abençoe. Te abençoe sempre. Você, sua bela esposa, sua filha, seu filho, toda a sua família. Tá bem? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, amarrado pelas pontas, pelos chifres, no mato. Foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto, no lugar do seu filho. Viu, Sandrinha Simões, seu Isaque no altar, viu? Que é para Deus desenrolar a sua vida. E chamou Abraão o nome daquele lugar. Olha como Abraão, viu, irmã Edinalva Costa? Olha como Abraão chamou aquele lugar. O Senhor proverá. Olha a fé dele, rapaz. Deus há de prover. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Sempre vai ter um monte pela fé. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo. Olha o que Deus falou aqui no versículo 16 de Gênesis capítulo 22. Por mim mesmo jurei. Por que Deus jurou por ele mesmo? Porque não tinha ninguém acima dele para ele jurar. Viu, Carmen? Por mim mesmo jurei. Diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandiosissimamente multiplicarei a tua semente. Olha aí, como estrelas do céu e como areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Que palavra, rapaz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. Abraão habitou em Berseba. Capítulo 22 de Gênesis é o seu dever de casa e Deus vai pedir o seu Isaque no altar. Aquilo que lhe dói, aquilo que é difícil. Mas se ele pedir, entrega o seu Isaque. Talvez pela salvação da sua família, libertação da sua filha, do seu filho, por aquele negócio que está travado, amarrado, só vai destravar e desamarrar depois do Isaque no altar. Eu sei que você que é espiritual entende o que eu estou falando. E mesmo você que não é espiritual, eu te ajudo com a medida da minha fé espiritualista para que você faça a Deus um voto neste fim de ano, diante do altar, o seu Isaque. E Deus abençoará toda a sua casa e família. Leia hoje. Antes de você fazer o voto do Isaque, dobre os seus joelhos aí na sala. Ponha sua cara na cadeira ou no sofá. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 22.
medite nesta oferta, neste Isaque que você tanto ama, mas você vai entregar para Deus. E Deus vai te dar uma bênção natural e outra para gerações vindouras, o sobrenatural que sai das suas entranhas, como saiu das entranhas do nosso pai Abraão. Coloque aí agora o copo com água ao lado do seu rádio. Ponha também um frasquinho com óleo, a garrafinha, a vasilha. Pega uma folha, escreva aí o seu voto, o seu Isaque no altar, ou no altar do Bom Dia Espírito Santo, para ganharmos almas para Jesus. Evangelize através da minha voz. Vocês que me conhecem há 42 anos, sabem que o nosso trabalho é espiritual. Venham e vejam o que Deus tem feito através da nossa fé e sinceridade. Se Deus te tocar para você colocar o seu Isaque no altar, você verá a glória de Deus. Isaque era tudo que Abraão tinha, era tudo que ele amava, era tudo que ele queria. Mas o cabra, rapaz, era tão liberto que ele fez o altar, ia matar o filho, mas ele acreditava que das cinzas do filho Deus lhe daria um outro Isaque. E deu uma multidão de filhos, por isso que nós somos filhos de Abraão. O exemplo do nosso pai Abraão é um exemplo que precisa ser seguido neste tempo de princípio de dores, neste tempo do fim, e amar a Deus acima. Isso é forte demais, rapaz. De todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Tem gente que é pego com coisas materiais que torna uma idolatria. Às vezes casa, carro, empresas, riqueza. Faça a prova de Deus. Quem sabe Deus está te pedindo o seu Isaque, que vai doer em suas entranhas. Deus mandou eu pregar esta mensagem ontem à noite para os pastores do nosso ministério. Deus mandou eu pregar hoje pela manhã e vou pregar domingo na Santa Ceia, na sede ali no bairro da Liberdade. Porque tem muita gente que para receber uma grande bênção tem que apresentar no altar o seu Isaque, aquilo que dói, e dizer: toma, Senhor, seja feita a tua vontade. O céu vai bradar e Deus vai responder com fogo, porque Deus ama aqueles que o provocam, seja no louvor, na oração, ou seja no Isaque entregue no altar. Tá bem? Já são 6h20, vamos falar com o Criador. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu te agradeço pela grande Santa Ceia de domingo. Eu te agradeço, meu Deus, pelo levantar do pão e do cálice. Por esta mensagem que o Senhor mandou pregar ontem, hoje e domingo. Pai, em nome de Jesus. Quantas pessoas que estão aí meditando qual é o seu Isaque? É aquilo que dói ou é tudo?
para colocar no altar, e o Senhor dará uma bênção especial. Isaque representa tudo nosso no altar do Senhor. E que neste final de ano, o Senhor toque neste coração que me ouve, que talvez já tenha ouvido esta mensagem, que talvez nunca tinha ouvido esta mensagem, mas se o Senhor mandou pregar, ela não voltará vazia. Talvez muitos irão colocar no altar do Bom Dia Espírito Santo, para continuarmos a evangelizar o Brasil e todos os demais continentes. Pai, eu abençoo esta pessoa que agora está meditando em Gênesis capítulo 22. Revela a ela o que queres e qual é o Isaque dela que o Senhor está pedindo. Eu oro, meu Deus, oro pela família evangélica, católica e espírita. Eu consagro o óleo e a água para a libertação deste fumante, deste alcoólatra, desta pessoa cancerosa, idética, sifilítica. Que a unção de Deus envolva estas pessoas e lhe dê saúde. Esta hérnia, este colesterol alto, esta angina, este infarto, este AVC, este espírito da morte, talvez só vai deixar esta pessoa diante do Isaque no altar. Eita Deus! Este empresário falido, este comerciante desesperado, este pastor que não pastoreia mais, porque nunca entregou no altar o seu Isaque. É pastor, mas é ganancioso e avarento. Liberta a alma dele, dela. Pai, que esta mensagem incomode os corações, perturbe as mentes, porque o Senhor ama os seus. O Senhor procura os fiéis da terra. O Senhor encontra aí nesta pessoa, na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Pará, no Paraná, lá em Londres, lá no Canadá, em Toronto, lá nos Emirados Árabes, lá em Angola, em Moçambique também, lá na Argentina, na cidade também do México, em São Paulo. Que o Senhor encontre pessoas que têm a visão de Abraão, a fé de Abraão, a coragem de Abraão e a decisão e o foco de Abraão, para o anjo brandar, gritar: a sua fé foi provada. Aleluia! Eu oro por este presbítero que me ouve, este diácono, esta diaconisa, esta pessoa que é pega e presa com as coisas materiais, que as coisas materiais para ele e para ela é uma idolatria. Liberte esta alma da idolatria. Esta pessoa que me ouve no hospital, no presídio, quem sabe ela também precisa colocar o Isaque dela no altar. Quem sabe esta pessoa católica ou espírita também precisa colocar o Isaque dela no altar. Aquilo que lhe dói, mas é feito com amor para Deus.
Sejam estas pessoas abençoadas. E sei que este programa gerará frutos para a evangelização do Brasil. Oramos em nome do Pai. Oramos em nome do Filho, do Espírito Santo. Abraão provocou Deus com seu Isaque. Jó provocou Deus com as ofertas pelos filhos. Ana e Eucana provocaram Deus também com seu Isaque Samuel. Quem mais? Maria e José provocaram Deus também. Provocação, fazer Deus levantar do trono com a nossa atitude de fé. Quem é espiritual entende a voz do Espírito. Quem é carnal, materialista, rejeita o pedido do Isaque. Sei que esta palavra não voltará vazia, porque foi revelação de Deus para pregar ontem para os nossos pastores e hoje para o Brasil todo, e domingo na Santa Ceia da Sede, ali no bairro da Liberdade. Meu abraço de cura divina para a liberação, para que você saiba que Jesus te ama como ninguém nunca te amou. Então ame também a obra de Deus. Daqui nós não levaremos nada. Apenas mandaremos as almas que ganhamos. Shalom. Entre em minha página no Facebook. Este programa ficará gravado no YouTube também, a página aberta. Um abraço do missionário Daniel de Oliveira, pastor Gutenberg Paz, Shalom. E eu continuo até 7 horas por esta rede de rádios. Deus abençoe Ângela, Eunice, Edinalva Costa, Mara Lima. Deus te abençoe, Mara, Edinalva, Naná. Deus abençoe. Deus abençoe a linda família do Bom Dia